Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Paulo Meneghetti, da 2ª Vara Criminal de Lajeado. Dr. Paulo, satisfação o senhor estar aqui no nosso programa. E há mais tempo ele queria fazer esse convite em razão de uma situação que é preocupante para todos nós, né? A 2ª Vara Criminal, fora os problemas diretivos dos crimes que aportam na sua comarca, existe um problema que eu acho que que posso chamar assim, um problema jurídico, que é a execução de pena aos apenados. Doutor, antes de mais nada, bem-vindo ao nosso programa. O senhor se sinta em casa aqui, porque é um lugar onde é de aprendizagem. Então, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela saudação, doutor Marco Mirria. Minha saudação ao senhor, também aos nossa plateia, nossos assistentes, né? Dizer que é bacana ser convidado para isso, porque nos abre uma oportunidade para o juiz poder expor um pouquinho das dificuldades que a gente passa, ou dos limites que a gente tem, e que normalmente não se pode divulgar isso para o grande público porque não há oportunidade para isso, né? Nós conversávamos um pouquinho antes de abrir o programa de alguns juízes que tinham muito receio de se apresentarem, de muita dificuldade em falar em público, né? E isso era mesmo uma característica do Poder Judiciário há não muito tempo atrás, eu diria, né? Mas a gente, todos nós, eu acho que estamos querendo quebrar esse paradigma, né? Mostrar quem está sentado lá na cadeira de juiz, que ela é sempre uma cadeira ocupada de forma transitória, né? E que a gente precisa saber disso, né? Saber que o seu poder é limitado pela lei, limitado pelos princípios, e que você tem um tempo para trabalhar ali e não é dono daquele trabalho, nem daquela unidade, nem daqueles servidores. Então, essas oportunidades que a imprensa, né, que a mídia abre para o juiz, têm sido muito boas. Eu acho que os juízes estão aproveitando essa oportunidade para mostrar um pouquinho, né, das dificuldades e por que, às vezes, as questões são resolvidas dessa ou daquela forma, né, que, às vezes, desagradam ao próprio público, né? Mas é bom logo dizer, assim, o juiz não está na cadeira do juiz para agradar o público. Claro. Né? Ele tem que realmente aplicar a lei, né? E fazer uma boa interpretação da norma. O juiz não é surdo à questão social, evidentemente que não. Ele é muito atento ao que está acontecendo, aos movimentos sociais, aos movimentos organizados, e ele observa isso. Mas, apesar disso, ele é obrigado em cada processo, dar um julgamento para aquele caso. Né? Então, não importa que a criminalidade esteja aumentando assustadoramente, em que todos nós estejamos cada dia com mais medo, mas para aquele caso ali que eu estou julgando, eu preciso dizer se tem provas ou não tem provas para condenar ele. Ah, mas o cara é um sujeito, esse réu é um sujeito muito ruim, todo mundo sabe que ele é um bandido. Bom, todo mundo sabe, pode ser, mas nesse caso aqui, esse tráfico, só estou dando um exemplo, né? Sim, claro. Não temos prova que ele estava traficando. A quantidade de droga é 7 gramas, 20 gramas, 30 gramas, e não há outros elementos que relacionam essa apreensão com o tráfico, portanto, eu absolvo ele, ou eu desclassifico por posse de drogas, por exemplo. E assim, essa decisão pode parecer para o grande público que ela é uma decisão antipática, né? A gente tem esse problema. Mas o juiz tem que tomar essas decisões até antipáticas para o público, porque elas são motivadas por um caso concreto, né? A propósito disso, a sociedade, como disse, anda preocupada, né? Anda assustada com a criminalidade. Todos nós estamos, né? Em Porto Alegre, os amigos já não saem mais para jantar com sua esposa, com sua família. Eles acabam optando pelas teleentregas por causa do medo realmente de passar para a rua, né? O medo de estacionar seu carro, sair dali, ser calçado e ter seus bens ou sua vida ceifada, né? Então, o que acontece no interior também, numa escala um pouco menor, Lajeado e região um pouco menor, mas também tem isso, né? E nós juízes observamos isso, estamos também atentos, tal qual a polícia, tal qual o Ministério Público, que trabalha muito, investiga muito, o juiz também está imbuído de diminuir esses índices, diminuir ou pelo menos fazer cessar o crescimento desses índices, né, criminais. Porém, com os limites que eu coloquei, né? Então, até quando que você pode fazer isso, né?
desde que a lei permita, né, que o caso concreto permita que você haja assim. Mas, em razão disso, que eu disse que a gente venha atento, nota-se, acho que o doutor Merreia, que milita muito na área criminal, também deve ter percebido, um endurecimento dos juízes, né? Como regra geral, um endurecimento dos juízes. E também do tribunal. Né? Tenho percebido que raramente os habeas corpus, por exemplo, né, das decisões dos juízes são providos, assim, são acolhidos pelo tribunal. Muito com rara exceção, né? Claro, temos exceções, sim. Mas eu digo assim, diminuiu muito em relação ao que era assim, há 3, 4 anos, 5 anos passados. Era muito mais comum, assim, o juiz não dava a liberdade provisória, né, por algum motivo ali, e o tribunal já lhe concedia, assim, às vezes em liminar. Né? Então, percebi que houve um endurecimento da legislação. Sabe, doutor, esse paradigma que a gente fala do juiz, e eu acho muito importante a comunidade ver a face do juiz, né? Porque se tem, na verdade, um homem que estudou, que está preparado e apto para julgar casos complexos. Isso. E eu reporto uma pergunta. Aqui em Lajeado, né? O senhor veio do interior e foi conduzido para aqui em Lajeado para assumir a segunda vara criminal, que é uma das varas complexas, tá? Trabalhosas. Eu lhe faço a seguinte pergunta: o senhor que estava no interior e veio para Lajeado, o que lhe assustou no primeiro momento pegando a vara? Quais foram os crimes que você disse, opa, isso aqui naquela cidade não tinha, e aqui em Lajeado já se vê um crime diferente? Que a gente pudesse fazer uma comparação. Sem dúvida, chamou muita atenção logo no começo. E depois, é engraçado como a gente vai incorporando aqueles problemas, assim, e eles passam quase despercebidos. Mas logo que eu cheguei aqui, percebi um aumento da violência, os crimes violentos. Então, me chamou muita atenção a questão do roubo, né? Para quem está ouvindo, esclarecer que o roubo é aquela subtração, aquela retirada de um bem, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, né? Não é simplesmente o furto, né? Mas tem uma violência ou grave ameaça. Chamou muita atenção a incidência deles. E muitos também, e isso talvez chame a atenção de todos, muita incidência de crimes sexuais. Sim. Achei muito impactante, assim, porque eu trabalhava na comarca de Veranópolis, que também envolve 4 municípios ali. É uma comarca bastante grande também, porém com uma incidência de crimes sexuais muito pequena, eu diria assim, 1 ou 2 ou 3 por ano, né? E aqui a gente passou a ver isso semanalmente ou seguramente mensalmente, né? Seguramente por mês, assim, há 1 ou 2 processos desses que passam pela mão do juiz. Então, chamou muita atenção. Claro, doutor, até da sua área, o senhor conhece bem, a questão do homicídio também. Aumento absurdo. Não cai na segunda vara criminal, onde eu sou titular, né? Cai na primeira vara criminal aqui de Lajeado. Porém, eu percebo, assim, a olhos vistos, né, pela imprensa, pela rádio, TV, como tem homicídio. Né? Eu diria, assim, que nós temos homicídio a cada 3 ou 4 dias. Terrível, eu estou né? realmente estipulando, não sei exatamente, mas um número muito grande. Terrível. E logo que cheguei aqui tive que fazer um júri por impedimento do colega Dr. Rodrigo, e aí ali era um júri um pouco atípico, dizia o promotor, e agora, que depois de um tempo que eu estou aqui, percebo. Era um júri que envolvia realmente um desentendimento familiar, uma questão assim mais familiar, pessoal, tanto réu como vítima de uma classe média com uma vida normal, sem grandes antecedentes ou nenhum antecedentes criminais. Mas não é essa a regra geral. O homicídio de Lajeado e região é homicídio de facções. Sim. É homicídio de grupos de extermínio, de acerto de contas, infelizmente. E isso é o que tem acontecido. Então, aumentou muito a incidência, mas desse tipo de crime. Entre os próprios, vamos dizer assim, entre os próprios marginais, né? Entre os próprios envolvidos na criminalidade, é que estão acontecendo os homicídios. Né? Então, me chamou muita atenção. Da minha competência, cai muito roubo, né? O roubo. Então, desde o roubo mais simplesinho, vamos dizer, um pouquinho menos grave, né? Que seria o uso de uma faquinha ou às vezes até uma arma para um assalto ao cobrador, ao pessoal do ônibus, às farmácias, muito comum o assalto a farmácias, até lojas. Né? Lojas também é bem comum. Quase sempre tem como autor, como acusado,
um envolvido com o tráfico de drogas. Sim. Tráfico não, o consumo de drogas. Uma conexão quase que direta. Uma direta. conexão com drogas. Tem muito a ver com o usuário de drogas, né, o viciado, que acaba tendo carência financeira e optando, então, por uma solução que lhe parece a melhor, né, pelas próprias mãos, né, obtendo o recurso. Claro, de ressaltar, doutor Ria, o bom trabalho que a polícia faz. A polícia, a Brigada Militar, que faz o policiamento ostensivo, como se diz em doutrina, faz um bom trabalho. Ela atende muito rapidamente as ocorrências e, em boa parte dos crimes, há, inclusive, a prisão em flagrante. Né? Então, isso leva a uma prisão, né? Uma prisão em flagrante, que depois provavelmente torna-se uma preventiva e vai lotando o nosso presídio. Né? É isso aí. Mas muito silêncio. Doutor, o senhor está mais ou menos mais de um ano aqui em Lajeado, né? Mais um ano já, desde setembro de 2015. Isso, veja bem, eu sou morador aqui, eu me criei aqui, só não nasci aqui, mas meu pai é daqui. E a gente vê que Lajeado é uma cidade boa de morar. Quem vê de fora vê aquela ali, são pessoas trabalhadoras. É inegável que Lajeado é trabalhadora. São pessoas pujantes. Lajeado cresce. Mas me parece que existe uma mazela, e aí o senhor tem esse enfrentamento diário. Me parece que tem uma condição social que a sociedade não consegue atingir. E me parece que o judiciário só pega o produto final quando não tem mais solução. E o senhor trabalha hoje numa vara que ela aplica a pena e faz a condução da aplicação da pena. Para o senhor, como é que o senhor vê, primeira pergunta, essa sociologia de Lajeado, que no primeiro momento é uma cidade linda, maravilhosa, mas tem aquela coisa de bastidor, coisa que eu não sabia. O cinturão. O cinturão de miséria, mas aquilo que o senhor me disse para mim, dos delitos sexuais, que a gente só consegue ter o termômetro uma pessoa vindo de fora. Verdade. Mesmo os que militam, a gente não tem, a gente acha que é normal. E o senhor já me assustou com isso aí. Exato, eu sabia que isso chamaria. E lhe pergunto assim, o que será que essa questão dessa marginalização, dessa conexão às drogas, o que o senhor acha que esse problema advém? Uma política, crise social, falta de aparelhamento do sistema municipal na ajuda do combate àqueles dependentes químicos agudos? O que o senhor vê nessa uma análise crítica do senhor? As origens da criminalidade são sempre estudadas e detecta-se, ora algumas causas, ora outras, né, com mais incidência de uma ou outra. Então, a gente sempre fala de uma forma um pouco geral, mas é possível detectar. Por exemplo, em relação aos crimes, delitos sexuais, que esses que eu falei há pouquinho, que tem uma boa incidência aqui, eles ocorrem normalmente entre familiares. Né? É muito comum. Então, tem que deixar claro, e por isso que não se conhece muitos casos, porque não são aqueles estupros cometidos pelo morador de rua, ou pelo marginal, pelo viciado, que pega uma moça que estava passando por ali e então ocorre o delito. Não, eles ocorrem na alcova, lá no esconderijo, dentro de uma residência, onde o próprio pai, estupra suas filhas, ou suas enteadas, que seria padrasto. Sim. Muito, muito, muito comum. Esse é o nosso foco principal. Né? Que coisa. Que são, doutor, o senhor pediu as causas, em parte, resultado da cultura patriarcal e um pouco machista que se tem no interior. Eu acho que em todo lugar, né? Mas um pouco mais acentuado talvez na nossa região ou no interior. Sim. Né? Porque o pai acha que teria o direito de ter relação com aquela filha antes que um outro que tivesse. Afinal, ele que criou, ou ele que fez a filha. Né? Um pensamento talvez doentio, com certeza doentio, né? Ou pelo menos estarrecedor, mas que ele acaba utilizando. E não raras vezes isso acontece não só com uma filha, mas com a segunda ou a terceira, quando vai ao conhecimento da polícia, do conselho tutelar, e aí é apurado o fato e muitas vezes a responsabilidade do pai por estupros cometidos durante um período de anos, às vezes muitos anos. Assustador. Inclusive com gravidez da filha, sabe? E a mãe, não todas, não é regra, mas a mãe às vezes conhecendo o fato, não leva a essa condição, essa circunstância para a autoridade policial, para alguma autoridade, e esse fato é naquele momento acalmado, porém ele ressurge contra uma outra filha um pouco mais adiante. E crianças de pouca idade,
Desde isso agora o senhor também vai se impressionar. Desde bebês, né? Claro que daí não há penetração, né? Não é uma relação desse tipo aí. Mas, de alguma forma, que se enquadre como um crime sexual. Desde bebês são abusados? Desde bebês. A gente tem bebês. Crianças ainda de colo mesmo, ainda de amamentação, né? E mesmo nesses casos, às vezes, a mãe é conivente. Ela conhece ou ela desconfia e não leva o conhecimento da autoridade policial. Não estou falando que todos os casos são assim. Alguns casos são desses. Então, realmente é muito preocupante, né? E esse caso não dependeria de uma atividade, de um órgão. Nada disso, né? Nada. É uma questão cultural que vai se implantando e que ela também tem que ser retirada da sociedade mediante esclarecimento, mediante isso que nós estamos fazendo, né? Essa conversa que estamos tendo com nossos ouvintes, nossos assistentes, para que isso seja divulgado de forma que se desconfie, Então, a mãe, muitas vezes, parece que fica com sua visão obscura, né? E não desconfia do seu marido, do seu companheiro, né? E poderia investigar um pouquinho melhor. Às vezes, pelas atitudes que a criança tem, a adolescente tem, a mãe poderia se dar conta que ali há alguma coisa errada. Muitas vezes, essa coisa errada vai ser percebida pelos professores. Sim. Lá na escola. Mas o que tem que a fulaninha, o fulaninho... E olha, são meninos e meninas abusados. O que tem que ele não brinca mais? O que tem que ele ficou tão quieto? O que tem que seu rendimento caiu tanto, né? Aí, as professoras, assistente social, ouve aquela menina, aquele menino, e lá pelas tantas ele diz, que aconteceu isso com meu pai, com o meu vizinho. Também não é só pai, não, é tio, né? São pessoas da relação familiar. Melhor amigo da família também é muito comum, né? Um homem é muito amigo, vai lá tomar chimarrão, é amigo do pai, é amigo da mãe, é amigo de todo mundo. Pega aquelas crianças no colo. E aí começa. Dá presentinho, né? Só que depois, em algum determinado momento, ele quer ter algum aproveitamento, uma conexão sexual. Então, foi bacana que nós tocamos nesse assunto, porque é um assunto tabu, é um assunto que as pessoas têm medo, mas é um assunto que precisa ser tratado e quem se vê na situação deve denunciar, né? As famílias têm N recursos para fazer, né? Polícia, Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, secretarias de educação, de assistência, enfim, muitas formas de fazê-lo, né? Então, em relação a essa parte aí, mais ou menos isso. Agora, em relação, por exemplo, à questão do drogado, né? Que ele começa muito tempo antes de se voltar para o crime, né? O que acontece com o drogado? Ele começa com aquele ciclo de álcool, normalmente, aí depois cigarro, e aí a maconha, e aí progride, e normalmente termina no crack, né? Que é o mais barato, mas também o mais destruidor, né? E aí, o que acontece? Essa pessoa, esse envolvido, às vezes teve atendimento da rede de apoio, seja ela municipal, estadual, não importa, teve. Mas ele volta, ele não reincide, ele não quer frequentar, né? Os grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, sim, funcionam muito bem e estão espalhados em vários bairros da nossa cidade, centro também. Porém, essas pessoas ou não têm interesse, ou não se aproximam, ou vão algumas vezes e desistem, né? Não persistem naquilo ali e acabam retornando para aquele sistema. Até o momento que o dinheiro se esvai. Ou, no mais das vezes, até o momento em que a família diz, agora terminou, agora não quero mais saber de ti, meu filho, ou minha filha, ou meu marido. Tu vai para a rua. E aí, quando ele vai para a rua, ele cai num buraco ali sem fim, né? Que acaba achando outros parceiros, etc., encorajando, ou no desespero acaba cometendo um delito. Então, é bem, muito rapidamente falando, mas bem assim o roteiro que ele segue, né? Ele vai por ali. Em relação a outros crimes, como os crimes violentos, no mais das vezes, como falamos, ele está vinculado ao uso de drogas, né? Então, o recurso para o uso de drogas, mas não sempre. Existe atualmente as organizações criminosas que quase têm atividade criminosa como um empreendimento
comercial. Lucrativo, né? Lucrativo. Eles vêm como negócio comercial mesmo. Como negócio, exatamente. Então, nesses casos, aí são assaltos a banco, né? Que tem uma organização, por exemplo, tem toda uma logística, né? Quem leva, quem retira, como é que se faz a explosão, como é que se faz a invasão daquele ambiente, que armas vão ser utilizadas, toda uma organização assim. Essa também é uma decorrência de uma cultura, né? De uma certa ideia, quem sabe, doutor Mejia, e um assunto importante, quem sabe da sensação de impunidade que a sociedade tem. Né? Com certeza. Exatamente. Então, às vezes a sensação de impunidade que a comunidade tem acaba passando para essas pessoas que já têm talvez uma tendência, que já têm uma certa vocação, vamos dizer assim, para a criminalidade, e elas acabam então assumindo mesmo o lado do banditismo mesmo, assumindo o lado obscuro, da marginalidade. Né? O senhor, como juiz, não querendo atrapalhar, o senhor já enfrentou os personagens que são repetitivos nos seus julgamentos? Ah, sim. Que o senhor já vê que, não vou dizer que é um caso sem fim, que o homem sempre tem esperança, mas o senhor enfrenta com frequência que ele sai, vem novamente, mesmo com o apenamento que o senhor dá duro, ele volta de novo. O senhor, é frequente isso com o senhor, nesse tempo que o senhor teve aqui? É muito frequente. Na verdade, até em outro programa poderemos abordar essa questão, mas a reincidência é muito grande, doutor Mejia. Na verdade, a gente trata mal nossos presos, né? A sociedade não se preocupa muito com eles, e eles, em troca, reincidem, não só por esse fato, mas também por esse fato, voltam para a criminalidade. E esse percentual é assustador, assim, em torno de, estima-se, em 80%, 70% a 85% dos casos voltam para a criminalidade. Né? Um percentual absurdo, né? Quer dizer, você quase tem certeza que ele entra para o presídio e quando sai, tem uma grande chance de voltar. Sai pior, né? Sai pior. Nós vamos falar sobre isso. Mas o que me chamou, que deixou muito assustado, até porque eu não trabalho, né, nesse ponto específico da defesas criminais, não trabalho nos delitos sexuais. Raros casos eu peguei na minha vida. Não me sinto muito à vontade de defender. Realmente... porque eu acho muito delicado. Mas o senhor me deu um quadro meio assustador, assim, de o senhor vindo de uma outra comarca, vem aqui enfrentar nesse problema que é o delito sexual, e o senhor até me mencionou que seria até uma tradição, que se vê uma tradição do machismo, de que a mulher deveria até deflorada, violentada pelo pai. Eu faço uma pergunta nesse sentido, até porque o senhor conviveu nesses processos e sentiu o sofrimento dessas mulheres. Eu faço a seguinte pergunta, doutor: isso é falta de conhecimento dessas mulheres? Ou é o medo de não ter proteção do Estado? O que elas... Porque a primeira pergunta que eu falei com o juiz é o seguinte: tá, mas a senhora sabe há tanto tempo isso, por que eu acho que essa pergunta o senhor fazou para ela nesse sentido. Por que as mulheres deixam chegar a tal ponto que até uma criança chega a ser conivente? Explique para nós, doutor, que eu estou assustado. Curioso, né? Assustado e curioso. O que me parece, doutor, é que, assim, como normalmente acontece no seio da família, há uma certa proteção àquele agressor, né? A mulher, para sua consciência, se autocoloca no benefício da dúvida, assim. Ah, mas eu não vi isso aí. Entendi. Né? Eu não vi isso. Eu acho que a vizinha falou, ou a professora falou, mas eu não vi isso, nunca vi isso, né? Se coloca nessa posição. E, por sua vez, a vítima, ela é normalmente muito ameaçada. Muito ameaçada. Primeiro, ela conhece aquela pessoa, que poderia ser pai, mas poderia ser um vizinho, como uma autoridade, como uma pessoa querida por aquele seio familiar, por aquele núcleo familiar. Né? Então, ela também não quer estragar, né, na cabeça dessa criança ou adolescente, ela não quer estragar essa relação que ela funciona bem, que flui bem. Então, ela tem bastante receio. Mas, na maioria das vezes, há ameaça séria. Né? Tu não vai fazer isso porque eu vou matar tua mãe, vou matar você e a tua mãe, por exemplo. Né? Tu não vai fazer isso porque aí eu vou pegar e vou deixar você sem comida, porque eu vou lhe abandonar, né? Então, as ameaças são as mais variadas. Na cabeça de uma criança, de um adolescente em formação, aquilo impede mesmo que ela faça algum ato de intenção, assim, realmente de ação mesmo, assim, de explanar mesmo com clareza, assim, aconteceu isso com o meu tio. Né? Ela não diz isso. Porém, ela, se percebeu sinais, ela está gritando que ela está sendo violentada.
né? As professoras notam isso muito facilmente. E a mãe, por aquele problema que eu falei, talvez não perceba, ou os familiares não percebam. Mas é essa soma de fatores, né, que faz com que, normalmente, o violentador, o abusador, seja inocentado. E, por incrível que pareça, mesmo depois, por muito custo, por muita dificuldade, que essa criança, esse adolescente, num primeiro momento, diz que aconteceu, né, lá adiante, um ano depois, quando nós vamos chegar na instrução do processo, isso é, ouvir as testemunhas, ouvir as pessoas envolvidas, ela vem e se retrata. Isso também é a regra, doutor. É a regra. A vítima vem muito pressionada, porque afinal, quem está sendo sentado ali e sabe que poderá receber uma pena mínima de 6 ou 8 anos mínima, né, daí para cima, é muito pressionada, muito coagida, já passou um tempo, quem sabe ela já recebeu alguma ajuda, algum tratamento, ela vem e se retrata e diz que não aconteceu. Muito comum de acontecer. Né? E a gente percebe no olhar dela que ela está mentindo, percebe que ela, a contragosto, talvez esteja dizendo aquilo, mas às vezes não consegue remover a intenção dela de negar na fase judicial o fato que aconteceu com ela. Né? Então, principalmente quando são delitos sexuais que não há o desvirginamento. Sim. São outros fatos de caráter de cunho sexual que não este. Então, não há elementos materiais, né? Não há uma perícia que possa constatar, né? E então, ela se retratando dificulta bastante uma condenação. É frustrante isso para o senhor? É bastante frustrante. É muito frustrante. Às vezes, quando essa vítima, demora muito o processo, etc., ela já está com 16, 17, 18 anos, às vezes já atingiu a maioridade, né? Sim. Porque digamos que o delito aconteceu com 17 e logo 1 ano, 2, 3 depois ela está na maioridade. Aí a gente fica com um certo sentimento de frustração e uma certa raiva, né? Porque, poxa, mas o que aconteceu agora que tu vem, né? Tu relatou em mínimos detalhes da fase policial, agora tu vem e diz que não aconteceu, né? E coloca na responsabilidade delas, olha, então se tu está dizendo que não aconteceu, haverá possivelmente uma absolvição, porque a gente vai entender que tu está falando a verdade agora. Mas saiba que isso pode acontecer de novo, saiba que isso pode acontecer com outra pessoa, né? E tu tem a oportunidade agora de dizer simplesmente o que aconteceu, não se preocupar com o julgamento, né? Deixa que o juiz julgue isso, mas tu apenas diga o que aconteceu. Às vezes volta um pouco atrás, né? Às vezes tenta, então, melhorar um pouquinho a situação. Sim. E às vezes não. Às vezes confirma, não aconteceu nada, eu estava com raiva, eu não gostava do meu pai, ele não me deixava sair. São as desculpas muito comuns que acabam sendo utilizadas pelas vítimas. Impressionante. Daí a gente fica pensando, né, do lado da sociedade, daí se busca tanta justiça, se quer tanta justiça e de repente quando está para ser operacional a justiça, existe aquela, não é o juiz de retratação, mas parece que querem ficar fora de uma proteção estatal que seria mais segura, penso eu, que nesse momento de uma menina que é estuprada, é frustrante, né? É frustrante. Eu vou lhe dizer que isso acontece não só nesses crimes sexuais, né, em crimes de outra ordem, porque, olha, existe sempre um bom tempo entre o fato e a instrução do processo, onde se ouve as testemunhas ali. E esse tempo, às vezes, serve para apaziguar os ânimos, para repensar a matéria e tal. Aí, muitas vezes, a vítima vem e quer voltar atrás nisso aí. Aí a gente fica bastante chateado, porque, afinal, foi aquele registro que desencadeou todo um processo, uma investigação, todo mundo trabalhou, né? E também há uma coerência naquilo que se apurou, né? Sim. E a gente percebe que a pessoa, às vezes, está querendo retirar a responsabilidade do acusado, né? E esse é um dos motivos que leva à absolvição, né? Quando toda a sociedade, ou digamos a comunidade, porque é um pouquinho mais menor, né? Ali aquela comunidade sabe que aconteceu aquele fato, sabe que aquele roubo foi praticado pelo A, mas na prova processual não se consegue produzir, repetir aquela prova, aqueles elementos que produziram na fase policial. Acaba se absolvendo, né? E isso causa a sensação de impunidade, né? E muito ocasionado pela própria vontade dos envolvidos. Isso me faz ver o que o senhor disse no começo, aquela sensação de impunidade dos agentes do crime, né? Me parece que eles transpassam a eles e passam para a vítima. E cria-se um universo paralelo ao processo judicial. Eu sempre digo isso para os meus conhecidos, existe um processo criminal e um processo paralelo.
que o advogado nunca pode entrar no processo para lá de intervir testemunhas, entrevistas, mas o problema é que o próprio movimento vítima, réu e a questão social começa a fazer com que um tempo, como o senhor acabou de falar, mude-se tudo. Mas na sua visão, hoje, principalmente nessa segunda vara criminal, e o senhor levantou dois problemas pontuais, a questão do delito sexual e o roubo, né? E o senhor levantou também essa questão da vítima se retratar. Hoje que a gente vê no cenário nacional, hoje é a época dos juízes, né? Nós temos com divergências, eu tenho minhas divergências e convergências com o Moro, né? Mas existe hoje uma época de crença ao juiz, né? Entendo, eu convivo com a sociedade e meu pai sempre dizia, né, que se tem uma pessoa que pode analisar bem os casos concretos, que não pode ter medo é o juiz, né? Isso que meu pai é veterinário, mas a visão dele é bem linear. Se tem uma pessoa que tem que analisar o concreto sem medo e saber fazer o julgamento como que é o juiz. E eu lhe faço hoje a pergunta, doutor. Hoje, com essas mudanças que estão acontecendo nos grandes crimes, isso para o senhor está vendo que existe uma credibilidade, não vou dizer mais, mas está havendo uma outra roupagem da justiça no Brasil? Sim, eu acho que sim. O Poder Judiciário assumiu um papel muito grande, né, na condução dos desígnios aí da nossa nação. Total. Né, tanto pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem repercussão em todo o país, né, como pela própria interferência local mesmo, né? Então, não raras vezes eleições municipais são submetidas ao juiz, que pode alterar o resultado das urnas, né? Como outros fatos rumorosos, como esse que o senhor falou, do Dr. Moro, né? Esse juiz lá de Curitiba, que hoje todos acompanhamos passo a passo os processos que por lá estão tramitando, né? Foi realmente, havia uma necessidade, uma carência muito grande de credibilidade, eu acho, da sociedade com as instituições mais tradicionais que abordavam essa questão, que acabou sendo transferida para o juiz, que guardava realmente uma imagem, uma ideia no senso comum de decisões um pouco mais independentes, um pouquinho mais distantes do clamor, assim, né, daquele momento, e que acabaram realmente aportando ao Poder Judiciário um número expressivo, né? Atualmente, quase tudo se pode discutir na via judicial, né? Então, foi importante, está sendo importante, mas me parece que já está havendo um excesso. Uma inversão. Uma inversão. Questões que não deveriam ir para o Judiciário acabam indo para o Judiciário. E lá se submetem ao subjetivismo que há nesse tipo de julgamento. Só que esse subjetivismo pode ser prejudicial porque ele acaba criando situações que não são da regra geral, né? Que não são, que ferem digamos, o atendimento igualitário entre os cidadãos. Né? Essa questão, o juiz ao deferir aquele medicamento, caso específico para o A, ele tem que, de certa forma, retirar da fila alguém que estava lá há mais tempo esperando aquele medicamento. Entendi. E isso gera uma questão de preferência que é preocupante. Então, acho importante o trabalho que o Judiciário tem feito, porém, ele tem que ser sopesado também, tem que ter muito cuidado para não invadir as outras searas de poder que são tão importantes quanto o Judiciário. Doutora, o senhor sabe que, como é bom conversar, o tempo já se foi e nós vamos conversar na próxima semana e realmente o tempo flui, mas temos mais coisas no nosso próximo programa, vamos falar sobre presídio, execução de pena, coisas que são pontuais à sua vara e que a sociedade precisa ver de que a pessoa que comete crime vai para a cadeia e cumpre uma pena e ela tem que ser administrada. E esse problema é do senhor aqui em Lajeado, pelo menos. Até o nosso próximo programa. Obrigado pela oportunidade.